sejam bem-vindos ao podcast Histórias que Curam. Esse é o meu primeiro podcast, né? Meu nome é Caroline, sou terapeuta comportamental, trabalho ressignificando mulheres, né? E hoje a minha convidada especial é uma mulher que, com toda certeza, se ressignificou e também ajuda outras a se ressignificarem. Então hoje eu estou aqui com a minha convidada especial, Janaína Pures. Ela que passou aí a dor, né, se ressignificou e ajuda outras pessoas a se ressignificarem. A Janaína, né, ela é a fundadora do Flores de Aço e hoje ela é minha convidada especial e a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Tudo bem, Janaína? Tudo bom, Carol? Obrigado pelo convite. Muito feliz por estar abrindo o teu Histórias que Curam. Ah, isso aí. Janaína, conhecendo a tua história, né, Jana? Mãe da Emanuele, que tem 16 anos, né? Nasceu ali no ano de 2009, né? No mesmo ano da minha menina, da Nayara, né? Conta um pouquinho da tua história. Quem é a Janaína? Então, a Janaína hoje é uma mulher de 51 anos, no qual, na trajetória da vida, descobriu um câncer de mama. Bom, casei aos 32 anos, tive a minha filha, aquela coisa toda de tudo que a gente queria, né? Tudo que eu queria, na verdade, né? Só que aos 4 anos e meio da Emanuele, mãe, aquela coisa toda, a Emanuele começou a me falar algo estranho na minha vida. Minha mamãe vai morrer, minha mamãe vai morrer. E de repente eu comecei a ficar com medo daquelas palavras da minha filha. Bom, medo. Vamos lá. O que podia ser isso? A gente tinha um vínculo muito grande por conta da amamentação. E eu comecei vou benzer a Emanuele, vou parar de dirigir porque a Emanuele está sentindo alguma coisa. E não. 7 meses depois que ela começou mais ou menos esses relatos, eu num banho descobri um nódulo na mama direita. Bom, por eu conhecer meu corpo, por eu estar sempre ligada, não, esse negócio não tá certo. Peguei e pedi pro meu esposo olhar, ele, não, sua louca, tá louca, não sei o quê. Liguei pra minha mãe estava viva nessa época, e daí, mãe, tem alguma coisa? Tu fez um regime louco agora, emagrecesse? Não, e não, no outro dia eu fui atrás e dali pra frente eu fui só uma descoberta. Nossa, então no caso, nesse período, a Emanuele, tu amamentava a Emanuele? Eu tava já no final de amamentação, assim, já tinha liberado, mas só que tinha aquele vínculo de mãe e filha ainda, né, muito grande e ela me avisou. Certo. Claro que isso não vamos dizer que foi o ponto, né, mas só que sexto sentido de mulher, sexto sentido de mãe, tudo isso leva a algo pra gente descobrir, né? Certo. Só que nessa trajetória dos 10 anos e muitos relatos, Deus sempre dá um sinal. Deus sempre dá um sinal. Uma queda de moto, uma passada de mão sem nunca ter passado a mão no autoexame. Muitas coisas vão levando a algo para que tu descubra algo ali na frente ou até mesmo antes de algo aconteça pior. Genuinamente Deus vai mostrando, né, o caminho, né, a trajetória que vai ter que ser passado. Janaína, então nesse período tu chegou então a ter um emagrecimento assim, repentino, assim? Ou tu estavas realmente fazendo uma dieta? Eu estava realmente fazendo uma dieta, né, e aconteceu que emagreci bastante, né, mas as pessoas ao redor da gente nunca querem que seja o pior, né, nunca querem que seja algo com um nome tão pesado, né? Eu até te pergunto isso porque a minha mãe, ela também passou um câncer de tireoide, né? E o primeiro sintoma dela foi o emagrecimento. Então, mas é em todas, assim? Será Não. Porque o da tireoide, ele tem duas... Ou ele engorda muito ou ele emagrece demais. O câncer de mama, ele não tem essa... Eu que fiz a dieta, entendeu? Entendi. Então, nesse meio tempo, eu tinha feito a dieta. Então, não foi algo que... Não teve relação. Não teve relação. O da tireoide já tem. Como alguns outros também tem alguns sintomas, né?
Certo. E daí quando tu foi tomar o banho, passou ali a mão, sentiu, Senti tu já algo. foi procurar ajuda, procurar O sexto sentido de mulher, aquela coisa assim, Uhum. não me pertence isso. Até porque depois, com os exames, ele estava com 7 centímetros. Então, 7 centímetros, se tu retroceder, leva mais ou menos 5 a 6, no meu caso, o meu tipo, de 5 a 6 meses, né, para chegar àquele tamanho. Então, naquele período, eu comecei a ficar ligada nos sinais e eu vi, não, já estava dando. Jana, e quando tu foi procurar, tu foi no mastologista já? Ou tu... Não, eu fui já, primeiramente, né, porque era um território que eu não conhecia, né, um território. Hoje, muitas pessoas, com a internet e a evolução que nós estamos, muita gente já sabe os primeiros passos, já sabem aonde buscar. Então, há 10 anos atrás, não é tanto, mas ainda era um pouco oculto, porque a internet ela não estava aberta ainda para todo mundo, né? Não tinha tanto acesso como Muito tivemos acesso. depois da pandemia. Então, era um mundo que eu não sabia, era um mundo que eu não desconhecia, é um mundo que eu... Meu Deus, o que é uma quimioterapia? O que é tudo isso? Mas eu fui ao postinho para mim ter o primeiro passo, né? O postinho de saúde da nossa cidade. E dali eu fui encaminhada para exames e fui detectado. Leva bastante tempo para chegar ao resultado? É mais rápido? Como é que funciona, Jana? Na verdade, a gente sempre fica naquela... Não é. Então assim, às vezes é a gente mesmo, né. Hoje, por eu já ter, dado muitos conselhos, muitas já procuram mais cedo, mas não foi tão demorado assim, até porque vai por passos, né. Tu vai primeiro para um ultrassom, depois tu vai para uma mamografia, depois tu vai para uma biópsia, até tu chegar num mastologista depende muito do grau. Do grau. Do grau não, vamos dizer assim, até esses dias chegou um relato para mim, né, Jana, algo assim, então durou, vamos dizer, 1 mês. Até porque uma biópsia demora algum tempinho, alguma coisa assim, né. Jana, como é receber o diagnóstico? É abrir um buraco. E é engraçado que todo mundo fala isso. É como se abrisse uma cratera na tua frente e agora? Eu vou cair nessa cratera ou eu vou pular? Né, é uma estrada sem chão. Tem que ir. Tem que ir. Uhum. Eu recebi o diagnóstico sozinha. Eu tinha ido até o laboratório, porque antes da biópsia tudo tu acha que não é, né, não vai ser, é só algo estranho. Mas quando a gente vai pegar, do jeito que a gente é, assim, eu já iria abrir também. Eu já abri no elevador e quando eu li aquela palavra malignidade, né, então eu já veio do maligno, já sabe que já não é... sei, então eu cheguei no carro, daí o meu esposo, né, daí, com aquela alegria de que não fosse nada, né. Aí eu, fi. E aí, recebeu o diagnóstico e foi correr atrás do processo que tem que ser feito. Isso. Leva um tempo, Jana, para cair a ficha, ou já quer começar, eu já vou atrás, eu quero correr, eu quero já começar, ou dá aquele medo de vou viver um pouquinho aqui, vou me organizar primeiro, não quero sair falando para todo mundo. Como que funciona isso? Carol, o negócio é o seguinte, cada um age de uma certa forma, né. Eu, como não sabia nada desse mundo, nada, eu simplesmente, eu nunca tinha conhecido uma pessoa que estava em tratamento, eu nunca, nada. Então para mim tudo era muito novo. Eu só fui conforme foram me levando, né, eu fui indo conforme foram me levando, e até que a minha primeira consulta ao mastologista, né, e que foi vindo realmente a realidade. A então, realidade. Tu não tinha um conhecimento Não, profundo. nenhum. Tu sabia que o câncer era algo que assustava? Hoje mas... eu fiz, até na época eu fiz uma pergunta que hoje para mim ela é totalmente ao contrário, né, de tudo que eu passei. A primeira pergunta foi: eu vou perder meu cabelo? Mas, depois de ter passado por tudo isso, para mim, Janaína, o cabelo foi
a minoria de todo o tratamento. Claro que para muitas outras mulheres, a queda do cabelo vamos dizer, perder um pouquinho daquela força de lutar. É a identidade, eu acredito, É o que eu falo sempre, é a identidade nossa. Porque a mulher, ela tem essa vaidade, é dela, né? Claro, não é todas que têm aquela vaidade total, mas quando vai mexer em algo, né, que vai balançar a vaidade... de visita, né? Hoje nós temos outros, mas é um deles, né? No caso, a gente tá lá na balada, né? Aquela coisa é o bate-cabelo que é o acasalamento, como se diz, né? Então, quando tu perde o Sansão perdeu as forças por causa do cabelo, né? Então, tu perde um pouco a tua identidade. Então, isso... E daí também tu já tá fragilizada, né? Porque existe isso também, existe, né? Muitas mulheres ficam muito fragilizadas, cada uma reage de uma forma, né, Jana? Algumas, Carol, o tratamento se torna pesado por conta da fragilidade, por conta das consequências que o tratamento lhe predispõe, né? No caso, a perda do cabelo, a perda da identidade, a força que a mulher sempre tem de fazer as coisas e não poder fazer com tanta ênfase, né? De cuidar de todo mundo e nessa hora ter que ser cuidada. Com certeza, né? E Janaína, quando começa o tratamento, né? A gente percebe que não é todo mundo que vem te dar um apoio, né? Como que funciona essa parte, assim, o apoio familiar, amigos, marido, né? Não é todas que têm esse apoio, né, Jana? Então, Carol, são várias histórias também que eu escutei ao longo desses 10 anos de tratamento. Feliz aquela que tem o apoio da família, dos amigos, do próprio companheiro, né, e dos filhos, né, e outras não têm todo esse suporte, né, não tem esse suporte, muitos maridos abandonam, muitas famílias também deixam de lado, acham que é frescura, acham que é só um cancerzinho. Só que nessa trajetória existe aquela que vence e aquela que não vence. Até porque o câncer, ele tem classificações, né? O tipo, né? Tem o mais brando, aquele que tu passa, não é brando, mas aquele que tu passa com mais leveza e te direciona a cura. E tem aqueles que tu passa, mas ele não te deixa. Ô, Jana, e aquela parte ali da mama, né? Porque daí quando é na mama, existe ali alguns tipos de cirurgias, né? Como que funciona, Jana, essas cirurgias? Na verdade, existe uma ramificação de tipos, né? De tipos. Hoje ele é classificado, tem várias classificações. Existe o hair positivo, o hair negativo. Hoje nós temos com vários filmes contando esses tipos, essas classificações que o câncer de mama tem. Hair positivo, hair negativo, triplo negativo, e existem também tipos de cirurgia. Então, assim, quando tu tem o diagnóstico, bom, qual é o passo que o médico ele vai te dizer? Ele vai te dar o passo, vamos saber qual é o tipo que tu tem. Depois que tu tem o tipo, qual protocolo vou te usar, né? Então, assim, hoje nós temos mulheres que não fazem quimioterapia, temos mulheres que não mexem em quase nada da mama, temos mulheres que a radioterapia é fundamental, né? Mas nós temos, voltando à pergunta, nós temos mastectomia, retirada total, mastopexia, que é a diminuição da mama, e nós temos o quadrante, que é só local. E, no caso, a decisão é quando o médico abre para ver a situação que tá, ou ele já sabe mais ou menos? Já sabe. Não sou médica, mas em muitos casos, ele já sabe o que ele vai ser feito ali. É passado para o paciente, assim, antes, ela já sobe para a cirurgia sabendo se vai retirar inteira, se não vai? Sabe, mas às vezes depois dali a gente sabe, pode ser que ele viu alguma coisa a mais, né, ele viu alguma... No teu caso, qual foi, Jana? O meu foi a mastopexia. Que diminui, no caso. Redução mamária com retirada total do tumor. Certo. E isso mexe, Jana, também com as mulheres, assim, com aquela questão de, como que o meu marido vai me ver depois? Mexe, até porque, Carol,
a vaidade, né, a vaidade feminina também é o seio, né? Também consta do decote, aquela coisa toda. Mas quando mexe em algo do corpo, isso vamos dizer, não tem como tu não ficar. Sim, não tem. Não tem como tu não ficar abalada, né? Por mais que seja um seio, mas só que muitas não conseguem mais ter uma vida sexual normal, até por conta do corpo, né? Que tá faltando algo, né? Muitas não têm problema nenhum, se sentem até mais vaidosas, mais Mais empoderadas, assim. empoderadas por conta de todo o processo que passou, né? Eu me sinto assim. Ai, que linda. Eu me sinto assim. E outras, após o tratamento, depois o que descobriu ali, aí entra Uma depressão? uma depressão, não, mas uma queda, assim, em relação a tudo, porque a perda do cabelo é importante, não, vamos Mexe dizer, ali, né? mexe, a perda, o tratamento em si, a vaidade, tudo. Então, Jana, tu entende o porquê que quando eu fui trabalhar nessa parte de ressignificar mulheres, é por essa questão de a mulher ter o valor dela. Porque o que eu analiso? Muitas depositam valor no parceiro. E eu sempre falo assim, ó, gente, nós não somos metade da laranja de ninguém, nós somos inteiras. O outro vem para somar. E é nessa hora que eu analiso, Jana, se tu fez a escolha certa do teu parceiro ou não. Porque eu te pergunto, como foi o parceiro da Janaína nessa fase, o marido da Janaína? Muito importante. Foi um alicerce muito grande para mim. Na verdade, ele foi a minha base, né? Ele é muito compreensivo em tudo, né? Até hoje ele é bem parceirão. Só que também temos pessoas que não tiveram essa base, que não tiveram esse suporte do seu alecrim dourado. O alecrim dourado, né? Que na verdade, se tu analisar, eles nunca tiveram ali. Sim, são duas Né? pessoas diferentes que estão no propósito de um caminho, né? Então, muitas vezes. E às vezes, Jana, as mulheres, elas querem se enquadrar na vida daquele ser humano, né? Mostrar para a sociedade. Né? Porque eu analiso muito que o outro quer mostrar para a sociedade que deu certo, que tá. E muitas vezes ela não tá percebendo que quando ela precisar realmente, ela não vai ter. Não. Né? Feliz daquela que na diferença do casal conseguem caminhar juntos, mas tem aquela que acha que estão caminhando junto, mas lá na frente são duas pessoas diferentes, né? Então, assim, muitos não conseguem dar o suporte na doença, muitos não conseguem. Não casei com uma mulher que vai ficar careca, uma mulher que vai ficar sem seio. Eu não casei com uma mulher que não consegue. Assim, na lata, assim, meu Deus, né? Jana, tem alguma parte do tratamento que é mais difícil? Isso depende muito de mulher para mulher, né? Acho que todas a parte do tratamento, do qual o protocolo foi determinado para aquela mulher, é difícil. A quimioterapia é difícil, mas suportável, né? A cirurgia é difícil, mas também depende muito. O pós também e o que carregamos depois do tratamento. Que é o medo todo dia de uma possível volta, né? O medo, ele é mais constante no pós do que no durante, então? O medo do durante é aquilo ali, o que me espera nesses dias, né? O que me espera nesse amanhã. E o medo do pós, de ter passado tudo isso, é tu acordar e dizer assim, será que vai voltar tudo de novo? Porque tu já sabe o que tu passou ali atrás, né? Tu já sabe. Tu já sabe o que a tua amiga passou, tu já sabe o que a outra tua amiga passou. Então, o Flores de Aço, ele nasceu... Pois eu ia até te perguntar, da onde é que nasceu o Flores de Aço? Como que foi, assim? Então, o Flores de Aço nasceu em 2016, quando a ala oncológica me convidou para um banco de lenço.
Na época, muitas mulheres começaram a doar o lenço que foi usado. Que lindo. Para a próxima. E na época eu consegui arrecadar 800 lenços. E nessa trajetória, eu fui conhecendo mulheres. Eu passei. E com a integração do telefone, aquela coisa toda, nós fomos trocando ideias. Foi aquela que passou, já foi ajudando a que estava passando. E do nada aconteceu que nasceu o Flores de Aço. Flores de Aço. Na verdade, antes era um grupo chamado Amigas do Peito, mas era um nome muito normal, comum. Numa madrugada, nós todas sem sono, porque com o tratamento a gente fica mais vulnerável a certas coisas. E lá conversando, vamos botar um nomezinho bonito. E até que uma delas, se eu não me engano, a Cida, sugeriu esse nome, foi e tal. No outro dia já estávamos com o nome. Uma semana depois nós já estávamos com a logo. 15, 20 dias depois nós já estávamos com a camiseta. Olha só. E assim nasceu o grupo Flores de Aço, que é um grupo de apoio. É a Jana que é a base do grupo. É a Jana. Mas todas elas têm um pouquinho, né? Todas elas têm um pouquinho. Bom, a minha base principal, lá do começo do tratamento, 2 não estão mais com a gente, né? Mas 3 continuam sendo suporte, né? E estamos indo aí. Eu ia te perguntar, nessa trajetória de 10 anos, né? Quantas pessoas chegaram para a Janaína e falaram, Jana, tô com o diagnóstico, e agora? Olha, não tenho como... Muitas, né, Jana? Inclusive, várias histórias dava um livro até, que me ajudaram lá atrás, foram diagnosticadas depois. As que te ajudaram foram diagnosticadas depois. Amigas próximas, que lá atrás, quando eu fiz a campanha, me ajudaram com vários tecidos e depois vieram e disseram... O Flores de Aço, ele tem algum fundo, assim, que alguma instituição ajuda? Como é que funciona? É voluntário mesmo? É voluntário mesmo. Na verdade, nós somos pacientes, né? Todas as integrantes do grupo Flores de Aço são pacientes. Janaína, teve alguma, assim, claro, todas chegam com uma história marcante, mas teve alguma, aquela que tu lembra, assim, com muito carinho, assim, que a história dela foi, assim... Carol, é difícil falar. Até porque são várias que deixaram uma tatuagemzinha no coração da gente. Então, assim, mas tem uma muito marcante, que é a da Rosilda. A Rosilda do Capivari, e ela nunca deixou a peteca cair. Nunca. Rosilda, tu tá bem? Tô. Rosilda, como é que tá? Tô bem. E os percalços da vida sempre dando rasteira. Mas tu acha que era uma posição que ela achou melhor para se posicionar? Sim. Ela nunca deixou ninguém se abater por a condição dela. Entendi. Ela tinha que ser forte ali, então. Ela foi forte até o fim ali. Ela resolveu viver, mesmo sendo uma dor interna dela muito grande. E nessa trajetória eu mudei de profissão. E dentre elas eu sou hoje acompanhante em algumas coisas, né? E eu fui acompanhar desses dias no hospital. Uma paciente, e eu estava lá, e ela foi para internação. Bom, quando eu cheguei, que me deram o papel, onde a mulher ia estar no quarto, era o quarto da minha amiga Rosilda. Mexeu, assim. A noite inteira, eu pedindo para Deus, por favor, não faça isso comigo, não faça isso comigo. Eu conversei a noite inteira com a Rosilda, cheguei no outro dia, eu saí ela foi transferida para outro quarto, né? E algum tempo depois eu perdi a Rosilda. Perdão. Então quer dizer que tem várias estrelinhas que ficaram contigo, né, Jana? Várias estrelinhas e várias, vamos dizer assim, sinais. Mas aí às vezes a gente pergunta, por que eu caí naquele quarto?
Muitos vão dizer, porque tinha que ser. Não, nunca. Mas Sempre eu algum acho propósito. algum propósito. Então, assim, Nessas histórias de câncer, por trás deles sempre tem uma história, né, Jana? tem. Sempre tem. Famílias desestruturadas, brigas familiares, né? Desilusão amorosa. E assim vai. Sempre existe. A medicina não vai dizer que isso é verídico, né? Porque eles tratam a doença. Mas no teu íntimo, no teu fundo, tu sabe da onde vem, tu sabe da onde aconteceu, tu sabe da onde aquilo dali nasceu. Da onde nasceu. Não existe culpados, né? Mas a gente sabe que a raiz de certas situações que acontecem na nossa vida ficam guardadas e quando elas vêm pra... Às vezes até involuntariamente, né? Porque às vezes tu não quer. Não, eu esqueci. Mas o teu corpo, a tua mente sabe que aquilo ali, a tua caixinha, a tua cabeça é um HD. Tá lá, inconsciente. Tá lá guardado, tá lá. Uma horinha que tu lá trazer, vai aparecer. Isso é inevitável. É verdade. E nessa tua trajetória, assim, teve algo que tu aprendeu, Jana, que se tu não tivesse passado pelo câncer, tu não aprenderia? Resiliência. Olhar pro próximo. Até porque eu digo que toda dor que eu tive, eu transformei em amor. Toda dor em amor. Porque é minha cura. Ter o Flores de Aço, ter o apoio do Flores de Aço, até porque, não digo o que eu tenho, né? Até porque elas também me acolheram. Elas também me ajudaram. Como eu também ajudei muitas. Então, o transformar da dor em amor é um aprendizado. Olhar para o próximo, olhar para aquela que estava perdida, igual a mim, e poder estender uma mão, estender um carinho, um acalanto. E tu comentou que a tua mãe já faleceu, né? Mas já faleceu. Mas ela teve contigo no processo ali, Jana? Tudo. Assim, até nos aproximou muito o processo todo. O processo todo nos aproximou bastante. Conta um pouquinho mais sobre essa proximidade. Vocês não eram tão próximas assim, Jana? Nós tínhamos um afastamento, assim, sabe? E com a doença, ou até mesmo um pouco antes, teve uma aproximação. Talvez teve até aquele perdão, né? Que tanto as duas gostariam de ter tido. Numa vida inteira, Uma vida inteira, né? E ela teve muito presente comigo no tratamento e foi fundamental. Foi bem importante, então. E, Jana, deixa eu te perguntar, como é que fica a fé nessa hora? Abalada. Um pouco abalada. Né? No caso, que aí começam os porquês, né? Mas não tem aquele ditado que quando aperta a gente vai atrás, mas a gente vai atrás, cada uma com a sua religião, com a sua crença, e um pouco abalada porque vem os porquês, mas depois a gente se agarra. Até porque a fé ela é muito relativa para cada uma. Se a gente disser que essa água aqui vai me curar, ela vai me curar, porque a fé que a gente deposita naquela água ali, mas acima de tudo sempre é Deus, né? Acima de tudo é Deus, e se tu tá passando por isso, ou seja, lá qual doença for, até porque a fé é que vai te dar mais força para passar esse momento. Até porque o que a gente, hoje como a gente está falando, histórias que curam, né? Todas têm uma história, né? Seja um problema de depressão, seja um problema de câncer, até porque o câncer sempre existiu, né? Só que antigamente as mulheres, elas se tapavam mais, elas tinham mais vergonha, não mostravam o seio, né? Eu não vou porque eu tenho vergonha, não iam no ginecologista, eu não vou porque eu tenho vergonha, e muitos parceiros, por conta de tabus, também não deixavam procurar. Ainda existe isso, Jana, de o homem achar, não vai no ginecologista porque é homem, tem que ir só na mulher. E daí, às vezes, a ginecologista mulher, ela tá com a agenda cheia, não tem horário. Carol, vamos dizer assim, a gente não sabe o que passa dentro de cada casa de cada uma, né? Mas eu acredito que sim. Existem aqueles homens ainda machistas, aqueles
preconceituosos. Existe. Muito menos, porque nós estamos vivendo uma sociedade um pouco mais liberal, né? A mulherada tá se empoderando mais, assim, Se né, empoderando Janaína? mais. Tá se ressignificando, se reconhecendo. E geralmente elas se ressignificam, né? Depois que elas passam por essa dor, né? Muitas mudam, mas outras continuam aquele vício ali, né? É como se fosse um processo que elas ficam ali presas, aquele sentimento ali. Mas não adianta dizer assim, ó a vida, ó azar, por que foi comigo? Se não mudar, não tem como. E tu virou referência, né, Jana? Porque acredito eu que quando alguém pensa, vai direto em ti. Porque quando eu conversei com a Ana Carla, né, que é também uma paciente que venceu aí, né, tá no... A primeira pessoa que ela me disse, olha, eu queria que tu falasse com a Jana. Então eu achei muito bonito esse reconhecimento, porque é referência. A Janaína traz força, ela disse, ela foi minha força, ela foi, assim, a mulher que mais me ajudou no período que eu mais precisei. A Carlinha foi muito... Eu tinha que medir as palavras também, né? Porque eu peguei ela num momento frágil, mas foi uma conexão muito grande. O cabelo da Carlinha foi eu que cortei. Que lindo, que gesto bonito isso. Foi eu que cortei. Eu acho que doeu tanto em mim quanto nela também. Até porque cortar o cabelo é muito doloroso, né? Mas estamos aí. Carlinha... E o que tu falaria para alguém que acabou de receber o diagnóstico? Cada uma, ela recebe de um jeito, né? Vai passar. Seja de qual forma for, vai passar. Seja para bem, ou se for para se curar, nos deixando, porque é uma cura. A perda daquela mulher pro câncer também é uma cura. Porque... Tem uma história, né? Ela vem para viver aquela história, ela deixa um legado, né, Até Jana? porque nós não vamos ficar para sementinhas, né? Como eu falei ali atrás, o câncer, ele sempre existiu. Só que hoje ele tem nome, sobrenome, identidade, CPF. Então, hoje... Antigamente, vamos dizer assim, dizia assim, morreu do quê? Morreu de barriga d'água. Mas já era um fígado, né? Morreu, mas já era um cérebro. Morreu louco, entendeu? Então, assim, tinha outros adjetivos para aquela palavra ali. Entendi. Ô, Jana, e assim, quando alguém... eu digo até por mim mesmo, assim, a gente tava no balcão de farmácia, daí chegava, a gente sabia quando o paciente era oncológico, né? E às vezes a gente não sabe como agir. Na verdade, não tem nem que agir, essa é que é a realidade. Só que é do ser humano isso. Só que existe uma coisa, Janaína, que até eu, como Carol, sempre falo. Se tiver que sentir qualquer coisa por mim que não seja pena, aí eu sempre brinco, olha, pena, pelo amor de Deus. E conversei já com várias pessoas que passaram por esse tratamento e é a coisa que as pessoas mais falam. Ai, gente, pelo amor de Deus. Parece assim que olham para aquela pessoa que tá passando pelo processo, porque é um processo como se já fosse o fim. Ai, coitada, né? Ai, tá passando, sabe? Carol, eu vou falar para a câmera até, é involuntário. É involuntário porque até eu, às vezes, olho para aquela paciente oncológica, mas, assim, todas as palestras que eu venho dando nesse caminhar, não fale nada. Ofereçam um sorriso, ofereçam um abraço, ofereçam uma mão, até porque aquela palavra que talvez você ache que está dando, vou dar suporte. Beleza, eu vou dar suporte. Não está dando suporte. O cabelo cresce. Perde o cabelo pra mim, isso é bom. Perdoa. Perdoar o quê? Você não tem que perdoar? E a minha amiga teve. Aí daí, como é que ela tá? Morreu? Entendesse? Então, você às vezes acha que vai dar alguma palavra de força e não dá. Melhor nem dar, então. É melhor só... Porque então você não sabe como é que aquela pessoa tá naquele momento ali. Ela pode até receber a tua força. Legal.
mas ela pode receber de uma outra forma. Tem um sorriso. Eu tenho até uma amiga, a Caroline, ela também é terapeuta, né? E ela disse que ela ela passou pelo tratamento e ainda continua tratando dela de tireoide, mas ela disse, Carol, teve uma vez que uma moça chegou pra mim e falou, teu filho tem quantos anos? Acho que ele tinha 3. Ela disse, tá bom, né? Que bom que ele já cresceu bastante, né? É assim, como se a pessoa já desse o fim pra aquela. E eu sempre falo, primeiro lugar que todo mundo vai morrer. As pessoas, eu acho que elas não entendem essa parte, todo mundo vai morrer. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui num bate-papo, numa conversa, amanhã minha vida pode simplesmente acordar e virar no 360. Então é viver o hoje, né? Eu tive uma experiência esse final de semana, até porque assim, quando é desgraça, meu Deus do céu, né? Eu fiz um stories, sem mentira nenhuma, teve mais de 4.000 visualizações. Eu fiz um stories no próximo, alertando. Então assim, as pessoas com a desgraça fazem um turbilhão, uma coisa grande. Então, às vezes, o que lhe é importante, aquela sabedoria, aquela coisa, muitas vezes passa batido. E às vezes, por não ter conhecimento, falam besteiras. Né? Eu escutei muita coisa, Carol. Eu escutei muita coisa. Já tá com tantos anos, né? Então, já tá bom, já viveu bastante. E assim vai. Nossa senhora, meu Deus do céu. E como tu falou, é involuntário às vezes, mas por favor, né? Às vezes a gente também tem que ter um pouquinho de discernimento. Mas eu também, quando eu vejo uma mulher que ela está no tratamento ou coisa assim, é involuntário, até porque eu sei o que ela está passando. Né? Eu, Janaína, né? Eu sei o que ela tá passando, eu sei que ela tá lutando, eu sei a dor que ela tá sentindo. E outras pessoas, às vezes, falam só, né? Querendo dar força e... Ô, Janaína, e o Flores de Aço, então, além do apoio que ele dá para as mulheres, vocês fazem encontros, como é que é? Semanais, mensais, viajam, como é que funciona? Falar do meu xodózinho. Flores de Aço é o meu xodó. Meu xodó, porque nessa caminhada eu tive muitas manas do coração, né? E falar dele é muito importante. Claro que em 10 anos, muitas já passaram aquele período crítico, já estão vivendo novamente, trabalhando, correndo. A Carla é uma, a Dani é outra, as Dani são outras, a Raquel é outra, e assim vamos indo, que tocaram a vida, né? E hoje a gente se encontra de 6 em 6 meses. A gente está virtual hoje, né? Mas hoje a gente está se encontrando, fazendo aquele encontro gigantesco, até porque o Flores de Aço, ele não é só Tubarão, né? Nós estamos de Araranguá a Minas Gerais. Olha só. Então a corrente do bem, ela se expandiu muito além de Tubarão, né? Então, virtualmente a gente está ali todo dia, toda hora, todo instante. Que lindo. Aí, no caso, tu também acompanha, assim, quando é químio, tem algumas pessoas que precisam de alguma ajuda na primeira, Sim, eu já fui pedido para acompanhar. Claro que um pedido muitas vezes é inegável, né? Mas eu acompanho, se precisar eu acompanho, muitas visitas eu já fiz, muitos pedidos de alimentação, de remédio, ou até... Existem medicamentos que é obrigado a ser comprado mesmo, então, assim... É porque, assim, muitos sintomas, medicações que são só parte do tratamento, né? Mas, e muitas vezes, aquela mulher, ela fica no auxílio por um salário. Muitas vezes, se tu puder não comprar aquele remédio para sobrar mais, a gente dá o suporte, né? Que bom. Já veio muito pedido de alimentação. Isso dói muito. Isso dói muito. E graças a Deus eu tenho parceiros, assim, maravilhosos, que eu posso pegar o telefone e pedir. Sim. Essa corrente do bem. Então,
E hoje a gente vive aí num mundo que a gente sabe que ainda existe muitas pessoas que ajudam, tal, mas as pessoas elas estão mais egocêntricas, né? Elas estão, eu percebo que o mundo está um pouco na competitividade, ou olhar às vezes para o próprio umbigo, e isso é importante às vezes a gente parar e analisar que tem alguém às vezes que precisa também, né, do nosso olhar, do nosso carinho, mas também de uma ajuda, né? Porque é isso, às vezes, como tu falou, muitas vivem só com o salário, né? E aí precisa comer, se alimentar. Eu não sei como é que funciona, mas às vezes pagam até aluguel, né? E daí tem tudo isso. Às vezes o parceiro naquele momento abandona, né? Então essa rede é importante. Então eu acho que o Flores de Aço, além, né, de ser uma família, ainda assim é uma rede de apoio, sim, né? Imagina tu poder contar, tu saber que eu posso ir ali, que a Janaína, se ela não tiver, mas ela vai ter alguém que possa. Então isso é muito lindo, muito importante. É um legado, Jana, que com toda certeza ele já está aí fixado no mundo E na ainda. verdade, Carol, eu fui uma primeira ali e tal, mas cada flor, ela é um pólenzinho que também floresce, no caso, né? Porque aquela flor, ela também ajuda a outra, aquela outra que ajuda a outra, e assim vai. Nós somos um monte de formiguinha ajudando todo mundo, e por isso que o Flores de Aço está aí, querendo florescer no meio do aço, né? E perante a tudo isso. Então, hoje a Janaína, ela é motorista particular, é isso, Jana? Hoje eu sou motorista particular. Legal. E daí para te encontrar nas redes sociais, Arroba Janaína Pures, pode falar para o público, né? Arroba Janaína Pures e o arroba Grupo Flores de Aço, onde nós temos todo o acompanhamento, a gente dá todo o suporte, a gente dá dicas, a gente tá ali para ajudar quem quiser. Nosso telefone está lá no nosso Instagram e quem quiser tá entrando em contato, até por uma palavra amiga, nós estamos aí. Janaína, eu como terapeuta ajudo a ressignificar histórias, né? Eu acredito que antes já é importante, porque quando tu tem um autoconhecimento, quando tu se conhece, quando tu sabe o teu valor, já é importante, mas nesse período também é muito importante, então eu me disponibilizo se precisar, né, para estar ali, porque nesse momento sempre necessita, né, de autoajuda. E muitas vezes ninguém quer escutar sem julgar, né? Uma escuta sem julgamento é difícil, porque, ai, que saco, só fala dessa doença e, né? Chegasse num ponto que já era para mim ter falado ali atrás. Faça um churrasco com os amigos, 50, 60 pessoas, 40 e tal, beleza, vamos lá. Tá doente. Some, né? A Janaína só fala de doença, aquela coisa toda. Mas será que aquela pessoa não tá querendo falar, não tá dizendo assim, me escuta, me dá seu ombro, me dá uma palavra, que eu não tenho ninguém próximo. Então, muitas vezes, o falar é onde aquele remedinho, sabe? Aquele remedinho para dar aquela curadinha, aquele up, né? Porque você está vivendo aquele momento, então você quer falar daquele momento, né? E acredito não, quando você estiver melhor, você vai falar que está melhor naquele momento. E assim vai. Só que as pessoas só que as pessoas hoje, elas estão se a Carol me proporciona algo bom, uma baladinha e tal, eu vou com a Carol. Se a Carol tá doente, eu vou vazar, vou para outra. É muita foto. Hoje nós estamos vivendo de muita foto, da foto perfeita, da roupa perfeita, da balada perfeita, da noite perfeita. Só que será que aquela noite foi perfeita do que mostrou ali na foto? Profundidade, né, Jana? A gente ainda conversou, né, no nosso encontro. Gente, a gente tem que analisar e cuidar, porque nem todo mundo é profundo como a gente. Aí, às vezes, a gente pula em águas rasas e se decepciona, mas não está no outro. Nós precisamos identificar a profundidade, né? Então, muitas vezes, né, Janaína, a gente às vezes dá prioridade a certas situações, pessoas, que quando tu mais precisa, tu acredita, não, aquela pessoa vai estar lá. E nessa hora, Carol, é o analisar. Será que essa pessoa serve para estar no meu caminho?
serve para estar na trajetória comigo, que na hora que eu mais precisei, ela não esteve. Então, às vezes, é o pensar. Perdoar? Perdoo. Mas quem tem que perdoar, né? É Deus. Mas assim, perdoo. Mas não quero mais. Te perdoo. Não quero mais. Isso aí, eu perdoo, né? Até porque... Mas a prioridade, né? hoje São as prioridades. Antes de encerrar, assim, é muito engraçado que há um mês atrás eu tive uma infecção no meu dente e ele estava pulsionando o pulso, eu precisei tomar uma injeção, né? E não teve ninguém para ela. Não é que não teve ninguém, mas assim, quem eu esperava que fosse, não foi. E daí eu mesma apliquei a minha injeção, e daí eu sentei no sofá e comecei a chorar muito, assim. Mas o choro era de gratidão, por eu mesma ter aplicado, mas por eu estar vulnerável, e naquele momento eu ver que não, que eu não tinha realmente pessoas que eu me aprofundava. E aí a Caroline, que é terapeuta, numa conversa comigo no WhatsApp, ela começou a fazer eu olhar o outro lado, e ela disse, olha, mas olha que lindo, tu tens o dom de tu mesmo te aplicar, olha o lado bom. Ali ela estava tentando, claro, me ajudar, né? Mas depois eu mesma comecei a compreender, nós muitas vezes esperamos demais do outro. Então, assim, ó, tem uma frase que eu sempre gosto de falar, espere nada dos outros, pouco de você e muito de Deus, né? Porque essa é a nossa vida. E para encerrar, Jana, quem passa o processo da ponte de farpas que eu falo, né, sempre dá uma modificada, a gente ressignifica, né? Se eu deixasse uma frase para quem hoje não tem, assim, um diagnóstico, né, não sabe, tá vivendo a vida acreditando que o amanhã existe, porque o amanhã ele não existe, todo dia é um dia novo, né? O que tu falaria para essas pessoas? São tantas frases, mas uma delas é olhar para si e olhar para o próximo. Porque lá na frente, esse olhar pode ser muito importante. Isso aí. E a frase que eu carrego é que a dor não é o fim, mas o recomeço, né? E então eu quero te agradecer por estar aqui, ter disponibilizado o teu horário, né, ter saído da tua casa para estar aqui, né, abrindo o meu podcast de histórias que curam, né? Vão vir outras, né? Mas com toda certeza, Janaína, que foi um prazer em conhecê-la como ser humano. Porque eu cheguei até em casa dizendo pro meu esposo, eu vi a Caroline com 51 anos. Intensa, verdadeira e história linda. Parabéns. Obrigada pelo convite e espero que toque no coração de pessoas, toque em pessoas que estão em tratamento ou até mesmo que estão próximas a pessoas de tratamento, que olhem um pouquinho para cada uma com um olhar mágico, um olhar diferente, não de pena, mas que estenda a mão, porque muitas vezes é o amor que cura, não é um remédio, não é a medicina, muitas vezes é o amor. E agora, para encerrar, eu quero te dar um abraço de acolhimento, de amor e de alguém que amou conhecer a Janaína, certo? Obrigada, baixinha. Muito obrigada por vocês que acompanharam, tá? Esse foi o primeiro. E fiquem ligadinhos aí no canal, porque vai vir outras histórias. Muito obrigada.